seated, pode assentar. We're always pushing boundaries. Nós estamos empurrando os limites aqui na Harvestfield Church, amém? So be patient with me, seja paciente comigo. Eu vou tentar falar nos dois. I'm going to try to speak in both languages. Para ninguém, so nobody can miss ou perder algo que está sendo falado. Eu sou simplesmente um instrumento. I'm simply an instrument, a vessel. Quem fala é o Espírito Santo. Who speaks is the Holy Spirit. He's the one who ministers. Ele é quem ministra. He's the one who conducts this service. Ele quem conduz esse culto. Não sou eu. It's not me. Eu estou feliz de estar aqui essa noite novamente. I'm happy to be here once again. Terceira semana, the third week. Yeah. E não, vem ajudar. Come help me. Yeah. Amen. Thank you, Ellie. Boa noite, gente. So this is our third week. Essa é a nossa terceira semana. And you know, we've been talking and learning about Jesus, the name above all names. E a gente vem conversando e aprendendo sobre Jesus, o nome sobre todos os nomes. We talked about how he has been exalted in the heavens. A gente falou sobre como ele é exaltado nos céus. We talked about how he reveals himself through his nature, through nature and the scriptures. A gente falou sobre como Jesus ele se revela através da natureza e através das escrituras. We talked about how creation responds to Jesus. Nós falamos sobre como a criação responde a Deus. And last week we mainly just talked, we meditated in Psalms 19. E na última semana, praticamente a gente meditou no Salmo 19. And I did that for a purpose because I wanted to use the Old Testament to reveal who Jesus is. E eu fiz isso de propósito, porque eu queria usar o Velho Testamento para falar sobre a revelação de Jesus. A lot of times when we talk about Jesus, we use a lot of verses in the New Testament about the Gospels and the letters of the apostles. Geralmente, quando a gente fala sobre Jesus, a gente usa o Novo Testamento, as cartas apostólicas. But in Psalms 19, we learn that in the heavens God reveals His glory. Mas no Salmo 19 a gente aprende que no céu Jesus Cristo revela a sua glória. In the Scripture, He shows us His Son. Nas Escrituras ele mostra o seu Filho. And in our soul, God reveals His grace. E na nossa alma ele revela a graça. You know, God's plan, God's divine plan since the beginning of times, O plano de Deus desde o início has been set forth, has been established. já estava estabelecido. You know, the Bible, it has over 60,000 cross-references. A Bíblia tem mais de 6.000 referências que se cruzam. And in some way or another, it all points to Jesus. E de uma maneira ou de outra, todas elas apontam para Jesus. If you start reading in Genesis 3:15, you will see that God made His first promise of a redeemer. Se você ler em Gênesis 3:16, vai falar que Deus está fazendo a sua primeira promessa de um redentor. And then we see in the Psalms, like we read about the Son being revealed in descriptions and in nature. E em Salmos, igual a gente meditou, a gente vê sobre o Filho sendo revelado na natureza e na criação. And then 28 generations after David, Jesus is born. E 28 gerações depois de Davi, Jesus nasceu. This is because there's unity and consistency in the Word of God. Porque existe unidade e consistência na palavra de Deus. There's no other book like it. Não tem nenhum outro livro igual. There's no other book that compares to it. Não tem nenhum livro que se compara com. The Bible, it's a book with many layers. A Bíblia, ela é um livro com muitas camadas. And you can spend your whole life meditating and you will not be able to
peel all the layers of it. E mesmo se você gastar a sua vida inteira meditando na Bíblia, você não será capaz de decifrar todas as camadas dela. So today, like I said, I want to talk about the spiritual world. E hoje, como eu disse, eu quero falar sobre o mundo espiritual. We're going to explore the profound truth that Jesus Christ is not only recognized in the physical world, but also in the spiritual world. Nós vamos explorar o fato de que Jesus Cristo é não só no universo físico, mas também espiritual. Through the power of the scriptures, Através do poder da palavra, we will understand the passages nós vamos entender as passagens that reveals his sovereignty over creation que revela a soberania de Jesus sobre a criação and his provision of spiritual authority upon his followers. e a sua provisão de autoridade. So I asked a question just to put it into context. Eu fiz uma pergunta só para colocar isso em contexto. The question is, how is the name above all names recognized in the spiritual world? E a pergunta que eu fiz é como que o nome acima de todos os nomes é reconhecido no mundo espiritual. We see in the scriptures that in Luke chapter 4 or Matthew chapter 8, it talks about the encounter that Jesus had with demon-possessed men. Em Lucas e em Mateus a gente vê o encontro de Jesus com o homem possesso. And they all recognize as Jesus, the Son of Man or the Holy One. E eles reconhecem Jesus Cristo como Filho de Deus ou como o Santo, Even before the disciples. muito antes dos discípulos. The spiritual realm knows who Jesus is or always been since creation of man. O mundo espiritual sabe quem Jesus é desde a criação do homem. And I said this last week, Jesus didn't stop being who he is. E eu falei a semana passada, Jesus Cristo nunca deixou de ser quem ele era. But he became something he was not. Mas ele se tornou algo que ele não era. So the spiritual entities always knew the authority that Jesus had. Então as entidades espirituais sempre souberam quem Jesus era. The devil tried to frustrate and stop God's plan of redemption O diabo ele tentou frustrar e parar o plano de Deus de redenção to mankind. para a humanidade. He tempted Jesus. Ele tentou Jesus, He influenced his disciples to betray him. ele influenciou os discípulos para traírem Jesus. You know, something I think I find interesting, the devil thought that the cross and the crucifixion was a victory for him. O diabo pensou que a cruz e a crucificação era uma vitória, But in reality, it's his biggest defeat. mas na realidade era a sua maior derrota. At the cross, Jesus fulfilled the promise that God had established for his people. Foi lá na cruz que Jesus Cristo cumpriu o propósito que Deus havia deixado para ele. The first scripture I want to read here, it's in Ephesians chapter 3, verse 10 to 12. O primeiro verso que eu vou ler é em Efésios 3, do 10 ao 12. And I titled The Cosmic Revelation. E eu chamo de a revelação cósmica. Let's read here. Well, before we read, the Apostle Paul, he unveils a divine mystery. O apóstolo Paulo, He reveals ele revela a divine mystery mistério divino concerning the multi-layer of the wisdom of God, das diferentes camadas da sabedoria divina, which is made known through the church que é conhecida através da igreja and to the rulers and authorities in the heavenly realms. e nas autoridades no mundo celestial. So here he writes, verse 10. Aqui ele escreve no versículo 10. His intent was that now, through the church, the manifold wisdom of God should be known to the rulers and authorities in the heavenly realms, according to his eternal purpose that he accomplished in Jesus Christ our Lord. In him and through faith in him, we may approach God with freedom and confidence. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais,
de acordo com seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem tivemos livre acesso a Deus, em confiança pela fé nele. Here we discern that the church, Aqui a gente consegue discernir que a igreja as a body of Christ, é o corpo de Cristo, serves as a vessel through which God's wisdom and glory serve como um canal no qual Deus manifesta a sua glória are revealed to the spiritual powers. e revela o seu poder espiritual. So what Paul is saying here is that we are vessels. O que Paulo está dizendo é que nós somos o canal, We are recipients. nós somos containers. Recipients. The church is God's will on earth. A igreja é God's will on earth. o desejo de Deus na terra, To which his wisdom and glory are revealed to the spiritual world. aonde a sua glória é revelada no mundo espiritual. It says there, in him and through faith in him, we may approach God with freedom and confidence. Através dele e da nossa fé nele, nós podemos nos aproximar de Deus com confiança. We heard this before. A gente já ouviu isso antes. He is the way. Ele é o caminho. He is the truth. Ele é a verdade. He is life. Ele é a vida. No one comes to the Father except through him. Ninguém chega a Deus a não ser através dele. He even went further. He says, if you really know me, Ele ainda foi mais profundo. Ele disse, se você me conhecer, you know my Father as well. você conhece o meu Pai. We are vessels we are vessels being used by God Nós somos recipientes usados por Deus to show his authority in the spiritual realm. para mostrar a autoridade dele no mundo espiritual. Through the redemptive work of Jesus Christ, Através do trabalho redentivo de Jesus Cristo, a cosmic reconciliation uma reconciliação cósmica is achieved, foi cumprida, transcending all realms of existence. transcendendo todos os reinos espirituais. Christ's victory on the cross A vitória de Jesus Cristo na cruz demonstrate his divine authority and supremacy over all spiritual entity. demonstrou a autoridade de Jesus sobre qualquer instituição espiritual. So therefore, us as his disciples, Então, para nós, como discípulos de Jesus, me and you, eu e você, we are called to boldly approach the throne of grace, nós somos chamados para aproximar do trono da graça com ousadia, empowered by our faith in him, empoderados pela nossa fé em Jesus and exercise the spiritual authority he has given us. e exercer a autoridade espiritual que ele já nos deu. What spiritual authority is this? Que autoridade espiritual é essa? It's the authority to heal the sick. É a autoridade de curar os doentes. It's the authority to cast out demons. É a autoridade de expulsar demônios. It's the authority to move mountains if needed. É a autoridade de fazer as montanhas se moverem, se necessário, So his name can be glorified. para que o nome dele seja glorificado. Only through the name of Jesus Somente através do nome de Jesus is this authority over the spiritual realm accessed. é que essa autoridade sobre os mundos espirituais é acessada. There is no other name. Não tem outro nome, There is no other power não tem outro poder, in the universe that compares or competes to the name of Jesus. nenhum poder no universo que se compare ou possa competir com a autoridade do nome de Jesus. That is one of the ways how his name is recognized in the spiritual realm. Essa é uma das maneiras que o nome dele é reconhecido no mundo espiritual, Through us. através de nós. We've seen in the scripture with Paul, A gente vê na Bíblia Paulo dizendo, I'm sorry, not Paul, but in the scriptures when a demon-possessed man says, I know Jesus, I've heard of Paul, but who are you? a gente vê na Bíblia quando o homem possesso diz, eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, mas quem é você? If you want to be known, Se você quer ser conhecido, be known in the spiritual realm. seja conhecido no mundo espiritual. Be known as a disciple of God that gets on his knees to pray. Seja conhecido como um discípulo de Deus que dobra os joelhos e ora. And that's how you fight your battles. E é assim que você vence as suas batalhas. Through fasting, Através de jejum, through meditating in his word. através da meditação da palavra. That is how we have authority in the spiritual realm. É assim que a gente conquista autoridade no mundo espiritual. It's our character. É o nosso caráter, It's the
it's the things that we do when nobody sees. É as coisas que a gente faz quando ninguém está vendo. That is where the division of waters are. É isso que divide as águas. Church, that is what God has called us to do. Igreja, é isso que o Senhor nos chamou para fazer. To represent His glory and authority on earth and on spiritual world. Para representar o poder e a glória de Deus no mundo espiritual. The next scripture I want to read is in Colossians chapter 3, verse 15 to 17. O próximo versículo que eu vou ler é em Colossenses 3, do 15 ao 17. Paul encourages believers to let the peace of Christ rule in their hearts. Paulo lhe encoraja aos cristãos para deixar a paz de Cristo ser o juiz do coração, Serving as a mediator, servindo como mediador both in the physical and spiritual realm. no mundo físico e no mundo espiritual. It says, "Let the peace of Christ rule in your hearts, since as member of one body you were called to peace. And be thankful. Let the message of Christ dwell among you richly as you teach and admonish one another with all wisdom through the psalms, hymns, and songs from the Spirit, singing to God with gratitude in your hearts. And whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him." Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros, com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Here we recognize the peace of Christ Aqui ele reconhece a paz de Cristo. is not merely a passive state of tranquility, Não é um estado passivo de tranquilidade, but an active force mas é um ato de força that governs our life que governa a sua vida and influences the world around us. e influencia o mundo à sua volta. As ambassadors of Christ, Como embaixadores de Cristo, we are called to embody His peace nós somos chamados para encorpar a paz de Cristo and spread His message of reconciliation e divulgar a sua mensagem de reconciliação through worship, através da adoração, fellowship, através da comunhão and acts of kindness. e atos de gentileza. We reflect the light of Christ, Nós refletimos a vida de Cristo, the light of Christ, a luz de Cristo, in a world darkened by sin and conflict. em um mundo que está escurecido pelo pecado. And in everything that we do, Todas as coisas que a gente faz, we are to do it in the name of the Lord Jesus. nós precisamos fazer no nome do Senhor Jesus. Giving thanks to God, Dar graça a Deus, the Father through Him. o Deus Pai através dele. It says here, "Let His message of Christ dwell among you richly as you teach and admonish one another with wisdom through psalms, hymns, and songs of the Spirit." Olha o que diz aqui: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus. This is what we're doing here. É isso que a gente faz aqui. This is why we sing songs. É por isso que a gente vem aqui e canta. There's a Brazilian song that says that and it's in the scripture that says we need to sing in spirit and in truth. Existe uma música em português que diz que nós temos que cantar em espírito e em verdade. This peace is not only earthly, Não é só na terra, but it transcends into the spiritual world. transcende ao mundo espiritual. All of our battles Todas as nossas batalhas are reflections of what is going on in the spiritual world. refletem o que acontece no mundo espiritual. You know, this past week we had a retreat. Na última semana a gente teve um retiro. Some of the men from the church went, Alguns homens da igreja foram, where we learned about the seasons that we go through as men and women of God. onde a gente aprendeu sobre as estações que a gente enfrenta como homens e mulheres de Deus. You know, church, it's not all glamorous and exciting in this journey called life.
Sabe, igreja, nessa jornada chamada vida, nem tudo é glamour e excitação. But we need to have discernment of what it is we are going through. Mas a gente precisa ter discernimento de qual fase a gente está passando. What Paul is saying is to let Jesus' peace rule our hearts. O que Paulo está dizendo é: deixe a paz de Deus governar o seu coração. It's easy to let Jesus rule our hearts when everything is good. É muito fácil deixar Jesus governar o nosso coração quando tudo vai bem. Whenever we're going through our summers. Quando a gente está no verão. But in those cold winters. Mas no inverno gelado, Those seasons that we go through in our lives. aquelas estações difíceis que a gente enfrenta na vida, Those moments when life looks like an empty branch with no leaves. aquele momento em que a vida lembra mais um galho seco, sem vida, That's when His peace embraces us. esse é o momento que a paz de Cristo precisa estar no seu coração. Then we will understand and have discernment of this time of winter. Fazendo você ter o entendimento e o discernimento que o tempo agora é o inverno. That in the time of winter, Que na época do inverno, our roots are growing deeper as nossas raízes estão se aprofundando into a relationship and understanding of God. em um relacionamento mais profundo e um entendimento de Deus. So it all has a purpose. Tudo tem um propósito. That's why Paul is saying give thanks. É por isso que Paulo está dizendo para darmos graça. These are tools we need to understand, church. São ferramentas, igreja, que a gente precisa entender. You know, understanding the Word of God will enable us to do His work. Entender a palavra de Deus vai nos capacitar para fazer o trabalho que Ele nos deixou. And doing it with His peace in our heart, E fazendo esse trabalho com a paz dele no nosso coração, it transcends everything. transcende tudo. You know, when David in Psalms chapter 9, he talks about the Lord is our refuge. No Salmos 9, quando Davi fala sobre Deus como nosso refúgio, During troubled times and hardship, durante momentos difíceis, the refuge that he's talking about, o refúgio que ele está falando, if we're thinking about it now, se a gente parar para pensar agora, we think that this refuge is a place that is covered, like say like this building, a gente pensa às vezes que esse refúgio é um lugar coberto como esse prédio. or like we've all been through a hurricane. Nós todos passamos pelo furacão. So our house is the refuge. A nossa casa se torna o refúgio. The wind is blowing outside. O vento está soprando lá fora. Trees are falling down. Árvores estão caindo. But you're in this refuge. Mas você está dentro desse refúgio. But that's not what David is talking about. Mas não é sobre isso que Davi está falando. The refuge that he's talking about O refúgio que ele está falando is that God takes us and puts way above the storm. é que Deus nos pega e nos coloca acima da tempestade. While the storm is going, we are in peace above the storm. Enquanto a tempestade acontece, nós estamos em paz acima da tempestade. We're not gonna hear the wind and make everything make us fear. A gente não vai ficar escutando o vento, nem coisas que nos faz temer. But He transcends us. Nós vamos transcender. That's what He promises us. Essa é a promessa de Deus para nós. His peace A paz dele, that goes beyond the physical world. que vai além desse mundo que a gente pode ver. In Colossians chapter 1, verse 15 through 20, Em Colossenses 1, versículo 15 ao 20, it proclaims the supremacy of Jesus Christ proclama a supremacia de Jesus over all creations, both visible and invisible. sobre toda a criação, visível e invisível. This is what it says here. The Son is the image of the invisible God, the firstborn over all creations. For in Him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities, all things have been created through Him and for Him. He is before all things, and in Him all things hold together. And He is the head of the body, the church. He is the beginning and the firstborn from among the dead, so that in everything He might have the supremacy. For God was pleased to have all His fullness dwell in Him, and through Him
to reconcile to himself of all things, whether things on earth or things in heaven, by making peace through his blood shed on the cross. A palavra diz: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberania, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. I like this part that says, in him all things hold together. Eu gosto dessa parte que diz que nele todas as coisas são seguras. Church, in him all things are being held together. Igreja, nele todas as coisas estão firmadas juntas. Every spiritual entity, Todo espírito, toda entidade, whether it's angelic or demonic, seja anjos, seja demônios, acknowledge the authority of Jesus Christ. reconhecem a autoridade de Jesus Cristo. We're reading here that he is the Alpha and the Omega. A gente está lendo aqui que ele é o alfa e o ômega. He is the beginning and the end. Ele é o começo e é o fim. He is the name above all names. Ele é o nome sobre todos os nomes. As his disciples, Como discípulos de Jesus, we partake in his divine authority, a gente participa da autoridade divina, yielding spiritual weapons com armas espirituais, to combat the forces of darkness para combater as forças das trevas and establish his kingdom on earth as it is in heaven. e estabelecer o reino dos céus, o reino na terra como é nos céus. We've heard this before. A gente já ouviu isso antes. Paul talking about in Ephesians chapter 6 verse 12, he mentions that, our fight, our struggle, Em Efésios, Paulo menciona que a nossa luta it's not against blood or flesh, não é contra carne e sangue, but principalities mas principados and authorities e potestades, and against powers of this dark world poderes desse mundo negro and against spiritual forces of evil in the heavenly realms. e forças malignas no mundo espiritual. It talks about the armor of God. Ele fala sobre guerreiros de Deus. We understand that our battle, it's not here. A gente precisa entender que a nossa batalha não é aqui. In Ephesians chapter 4, we have this slide. Em Efésios 4, a gente tem aqui no slide. It says, this is why we have this armor of God. É por isso que a gente tem essa armadura de Deus. This is why we gather every day. É por isso que a gente se reúne todos os This dias. is why we break bread. É por isso que a gente compartilha o pão. This is why we share the things that we carry. É por isso que a gente divide aquilo que a gente carrega. The anointing that we A carry. unção que a gente carrega. We all have this duty. Nós todos temos essa autoridade. We all carry something. Nós todos carregamos algo. I don't care if you've been a Christian for 40 years or 40 minutes. Não importa se você é cristão há 40 anos ou há 40 minutos. God has put a portion in your life. Deus colocou uma porção em você. And it's our duty to share. E é nosso dever compartilhar essa unção. Because this is how we fight spiritual battles. Porque é dessa maneira que a gente enfrenta batalhas espirituais. It says here, so this is what we're doing, is to equip his people for works of service. Diz aqui, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, So that the body of Christ may be built up para que o corpo de Cristo seja edificado, until we all reach unity in faith até que todos alcancemos a unidade da fé and in knowledge of the Son of God e do conhecimento do Filho de Deus, and become mature, e cheguemos à maturidade, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. atingindo a medida da plenitude de Cristo. It's in unity. É uma unidade, igreja. Church,
It's in unity. Igreja é uma unidade. It's not saying here that somebody will mature more or will know the Son of God more. It's in unity that we will learn and we will mature together. Não está dizendo aqui que alguém vai saber mais, que alguém vai chegar mais profundo. Está dizendo que é juntos. We have different portions in our life, and that we know. Nós temos diferentes porções. But to be equipped, mas para ser equipado, to be prepared, para estar preparado, we need to put ourselves out there. A gente precisa estar disponível. We need to open up our hearts. A gente tem que abrir o coração. Open up our minds. Abrir a mente. And acknowledge that it's through him we do everything. E reconhecer que é através dele que nós fazemos as coisas. And that's and it's a cycle. É um ciclo. Because with our kids we need to do the same thing. Porque através dele, to our kids we need to do the same thing. Com as nossas crianças é a mesma coisa. We need to equip them. A gente precisa equipar. We need to introduce them to Jesus. A gente precisa introduzir eles a Jesus. We need to let our actions and our behavior a gente precisa deixar as nossas ações e o nosso comportamento speak louder than our words. Falar mais alto que as nossas palavras. We need to be men and women. A gente precisa ser homens e mulheres that walk in the path of the gospel. Que caminha no caminho do evangelho. It's not easy. Não é fácil. You know, society has this vision of what a real man is, you know. A sociedade tem essa visão do que um homem de verdade é. But a real man is a disciple of God. Mas um homem de verdade é um discípulo de Jesus. A man with integrity. Um homem com integridade. Humility. Humildade. Character. Caráter. That's what we need out there, church. É isso que a gente precisa ter, igreja. So then we can reach the full measure, attaining the whole measure of the fullness of Christ. Só assim a gente vai conseguir atingir a medida da plenitude de Cristo. You know, the spiritual world is real. O mundo espiritual é real. And if we don't take a stand, e se a gente não se posicionar, if we don't take a posture of ourselves as sons and daughter of God, se a gente não tiver a postura de um verdadeiro filho ou filha de Deus, the devil will deceive us. O diabo vai nos enganar. He has been deceiving many men of God. Ele já fez isso no passado. It makes us doubt our identity. Ele tenta roubar nossa identidade in Christ, em Cristo and the authority he has given us. E a autoridade que Cristo nos deu. That is Satan's best weapon. Essa é a arma mais poderosa de Satanás. Make you doubt your identity. Fazer você duvidar de quem você é. He wants us to be lost. Ele quer que a gente esteja perdidos. He wants us to be seeking worldly things. Ele quer que a gente procure coisas do mundo. Even Casley, he preached up here. He wants us to idolatrize ourselves. Idolatrize ourselves. Ele quer que a gente se idolatre a gente mesmo. It's all about me. É sobre mim. I want to do this. Eu quero fazer isso. I want to do it my way. Eu quero fazer do meu jeito. It's not what we were called for. Não foi para isso que ele nos chamou. We, the church, are the revelation of His glory and authority on earth. Nós somos a igreja que revela a glória e a autoridade de Jesus na terra. We have to work in the invisible. A gente tem que trabalhar no invisível. To receive the spiritual authority. Para receber a autoridade espiritual. It's prayer. É oração. It's fasting. É jejum. It's doing your work. É fazendo o seu trabalho. Fulfilling the promises that God has in your life. Cumprindo a promessa que Deus colocou na sua vida. But you will never fulfill if you're not equipped. Você nunca vai conseguir completar se você não estiver equipado. You know, an army doesn't send a soldier to fight a battle with nothing on. Um exército não manda um soldado para uma guerra sem estar uniformizado, preparado. That doesn't exist. Isso não existe. It's months of training. Precisa de meses de treinamento. It's weapons, it's gear. São armas, são vestimentas. They carry more things that they need. Eles carregam mais coisas do que precisam. Because depending where they are, it may be suitable for that. Porque dependendo da situação, eles podem precisar. It's the same way with us.
É do mesmo jeito com a gente. You know, the gospel is beautiful and it's simple. O evangelho é lindo e é simples. But if we want to really go into depth, Mas se você quiser ir em profundidade, because you know, the kingdom of hell, the principalities, there's levels to it. os níveis no mundo espiritual do inferno, há níveis de autoridade. We learn this in the scriptures. A gente aprende isso na Bíblia. It's not one type of demon out there. Não é um tipo só de demônio. And it takes men and women of God to really be tuned with Him in order to have authority over them. É necessário homens e mulheres que tenham profundidade em Deus para conseguir atingir. What is eternal is real. O que é eterno é real. What is temporary is not. O que é temporário não é. This life that we're living is temporary. Essa sociedade que a gente vive é temporária. Eternal life is real. A vida eterna é real. What we do here will establish where we will spend our eternity. O que a gente faz aqui vai determinar aonde a gente vai passar a nossa eternidade. We have 80 to 90 years A gente tem entre 80 e 90 anos to take a posture para tomar uma posição as a man of God. como um homem de Deus. Let's bow our heads. Vamos abaixar a nossa cabeça. Dear Lord, thank you for tonight. Senhor, muito obrigado por essa noite. Lord, it's a simple word, but it's a word that ministers in our hearts. Senhor, é uma palavra simples, mas uma palavra que ministra ao nosso coração. We always need to be remembered of who we are. A gente sempre precisa se lembrar de quem a gente é. And we need to be remembered what we were called for. E nós precisamos nos lembrar o que o Senhor nos chamou para fazer. Lord, for some reason, our human nature tends to forget things you have done for us. Senhor, por alguma razão, a nossa natureza humana tende a se esquecer do que o Senhor fez por nós. But your scripture reminds us every day. Mas a Tua palavra nos lembra todos os dias. This is why we need to meditate in it. É por isso que nós precisamos meditar nela. So we won't forget who we are. Para que a gente não se esqueça de quem a gente é. Lord, may your scripture reveal your holiness to everybody. Senhor, que a Tua palavra possa revelar a Tua grandeza para todos nós. Where we seek, we will find. Que a gente possa procurar e encontrar. We will find our answers. Que a gente encontre as respostas. We will find the path in which we need to walk. Que a gente encontre o caminho pela qual a gente precisa caminhar. It makes us strong in you. Que nos faça grandes em Ti. Equip us with your armor, Lord. Nos equipe, Senhor, com as Suas armas. So we can be prepared to battle any spiritual entity. Para que a gente possa estar preparado para batalhar, guerrear as entidades espirituais. Chains that are holding us down. Chains that are holding us down. Cadeias que têm segurado. We need your help, Lord. Nós precisamos da Tua ajuda, Deus. We depend on you. Nós dependemos de Ti. And may your glory that's revealed in the heavens, Que a Sua glória que foi revelada nos céus, and your Son that's revealed in the scriptures, e o Seu Filho que foi revelado na palavra, may be with us every day. possa estar conosco todos os dias. May we never forget Que a gente nunca se esqueça that you loved us first, que o Senhor nos amou primeiro, that you have called us, que o Senhor nos chamou, that you have sent your Son to sacrifice for us. que o Senhor enviou o Seu Filho para sacrificar-se por nós. Thank you for tonight. Obrigado por esta noite. Thank you for the hearts of everybody who's here. Obrigado pelo coração de todos que estão aqui. Lord, I don't know what they're going through, Eu não sei o que eles estão passando, Senhor. but may your Holy Spirit minister in their hearts. Mas que o Teu Espírito Santo ministre no coração deles. Lord, any sickness, anything that's holding us down, Senhor, qualquer tipo de doença que esteja segurando eles, may we be healed from it, Lord. que eles possam receber a cura, Senhor. May we be renewed and refreshed. Que eles possam ser renovados. May we understand and have discernment of the seasons we're going through. Que a gente consiga ter discernimento e entendimento da estação que a gente está enfrentando. And may we represent you, Jesus. E que a gente represente o Senhor, Jesus.
with excellence. com excelência. May we shine your light Que a gente possa brilhar a sua luz in all the dark places of this world. em todos os lugares escuros deste mundo. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Amen, church. Amém, Thank you for igreja. the opportunity.